Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024. A partir de agora aqui no seu rádio tem o JD1 no ar, comigo Wesley Paiva, apresentando as principais notícias aqui do nosso estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, Transformando Vidas. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. Alívio para os campograndenses. Chuva aparece em regiões da capital. JD1 no ar. Previsão do tempo. Já antecipada pela previsão do tempo do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima Centec, a chuva já começou a cair de maneira mais moderada em alguns bairros de Campo Grande na manhã desta quinta-feira, dia 8. Aliada à chuva, também está prevista uma queda de temperatura durante o período noturno e principalmente na madrugada de sexta-feira, dia 9. As mudanças significativas no clima já vinham sendo alertadas pelo Centec desde a semana passada, com aumento considerável de nebulosidade e probabilidade de chuva em várias regiões. JD1 no ar. Agro. Vamos conferir as principais cotações do nosso mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que está cotado no dia de hoje a R$ 219,50. Já a arroba da vaca gorda hoje está cotado a R$ 205,50. O milho seco saca 60 quilos cotado a R$ 49,00 e a soja em grãos também saca 60 quilos cotado a R$ 126,00. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, quinta-feira. JD1 no ar. Notícias. Dados publicados pelo Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostraram que os incêndios no Pantanal já atingiram 1,3 milhão de hectares neste ano, totalizando 8,7% do bioma. Além dos dados sobre as chamas, a instituição também emitiu um alerta de perigo meteorológico de fogo para a bacia do Alto Paraguai até o próximo sábado, dia 10 de agosto. Segundo as informações divulgadas nesta terça-feira, dia 6, a maior parte da região apresenta risco extremo de uma ignição se tornar um incêndio de grandes proporções, com difícil combate até por meios aéreos, com alta velocidade de propagação. JD1 no ar. JD1 no ar. A Embraer, fabricante de aviões com sede em São José dos Campos, anunciou na última sexta-feira que vai oferecer 165 bolsas de estudos exclusivas para profissionais de 50 anos ou mais. Pessoas de todas as regiões do Brasil podem se inscrever. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 6 de setembro. Os interessados devem acessar o site oficial da Embraer e fazer a inscrição para participar do processo seletivo. A jornada do curso de 240 horas será distribuída em aulas ao vivo de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h30. Ao longo do período, os alunos aprenderão a trabalhar com dados e plataformas low-code. Após a conclusão, todos os alunos passarão a fazer parte do banco de talentos da Embraer e de empresas parceiras. O programa, em 3 edições concluídas, já capacitou mais de 1,4 mil profissionais. JD1 no ar. JD1 no ar. A Lei Maria da Penha completou 18 anos. A procuradora da Câmara Federal, Soraya Santos, afirma que a legislação avançou, mas pede conscientização da sociedade na luta contra a violência de gêneros. A reportagem é de Lara Rage. A Lei Maria da Penha, criada para combater a violência doméstica e familiar contra as mulheres, completa 18 anos, com a persistência de altos índices de violência contra a mulher no Brasil. Para mudar esse quadro, a Procuradora da Mulher da Câmara dos Deputados, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, destaca a importância da união dos poderes legislativo, executivo e judiciário para a formulação de políticas públicas mais eficazes, a conscientização de toda a sociedade para o problema da violência contra a mulher e o uso de novas tecnologias, como o botão do pânico. Soraya Santos lembra que a Lei Maria da Penha foi considerada pela ONU a terceira melhor lei de combate à violência contra a mulher no mundo, mas o Brasil também é líder nos índices de violência. Dados do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho, mostram o crescimento de casos em todos os tipos de violência contra as mulheres no Brasil em 2023, incluindo ameaça, stalking, ou seja, perseguição, agressões físicas em contexto de violência doméstica, violência psicológica, estupro, feminicídio e tentativa de feminicídio. Em média, 4 mulheres morrem por dia vítimas de feminicídio. Segundo a Procuradora da Câmara, desde a publicação da lei em 2006, a legislação avançou, por exemplo, com reconhecimento e punição do crime de perseguição. O Congresso já incluiu ou modificou 50 dispositivos da Lei Maria da Penha por meio de 15 novas leis sancionadas entre 2017 e 2024.
2024. Atualmente, a Câmara dos Deputados analisa mais de 300 projetos de lei que podem mudar a Lei Maria da Penha. Mas, de acordo com Soraya Santos, a educação é a chave para mudar comportamentos e pensamentos machistas que permeiam os crimes contra a mulher, como a posse e a agressividade nas relações. Para a parlamentar, a própria punição ao agressor deve incluir medidas de conscientização. A gente só está aprimorando lei, punindo, e muitas vezes o que a gente encontra é o homem que sai de um processo criminal e vai repetir em outra mulher. Então vamos começar a observar os nossos filhos, se tem um aspecto agressivo, é dentro de casa. A gente não pode fechar os olhos para a violência doméstica. Por quê? Porque aquela criança vai estar repetindo o modelo. Tratar da relação familiar é tratar da sociedade. Então isso é um dado que tem que ser cobrado dentro das escolas, dentro das famílias, dentro das igrejas. Segundo dados da 10ª edição da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizada pelo Observatório da Mulher contra a Violência do Senado e o Instituto Data Senado, apenas 2 em cada 10 mulheres se sentem bem informadas em relação à Lei Maria da Penha. A norma ficou conhecida pelo nome da mulher que a inspirou, uma farmacêutica vítima de dupla tentativa de assassinato pelo marido e, como consequência, ficou paraplégica. Em vídeo divulgado nos 18 anos da lei pelo Instituto Maria da Penha, ela pede que a norma seja implementada de maneira completa, sem brechas para impunidades e negligências. A naturalização da cultura da violência doméstica contra a mulher em nosso país e as políticas públicas ainda insuficientes em garantir direitos humanos, como vemos nos inúmeros casos de revitimização das mulheres, por exemplo, o que também compromete a aplicação da Lei Maria da Penha. A Câmara dos Deputados lançou o edital do concurso pelo fim da violência contra a mulher, que irá premiar 5 obras audiovisuais produzidas a partir de 2019 que tratem dos diferentes tipos de violência contra a mulher, como situações de violência doméstica, violência política, sexual, patrimonial, moral, obstétrica e psicológica. Cada obra selecionada receberá o prêmio de R$10 mil pelo licenciamento para exibição por 2 anos. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Pelo menos 2 trabalhadores ainda não identificados morreram soterrados na noite de ontem durante a construção de um silo de armazenamento de grãos em uma fazenda a 50 quilômetros de Sonora. O desabamento ocorreu enquanto os operários estavam na base do silo, onde estava sendo implementado um elevador, no qual foi necessário cavar 8 metros abaixo da terra para a instalação. Os 2 operários faziam parte do quadro de funcionários de uma empresa que foi contratada pelos proprietários da fazenda para a construção do silo. O corpo de bombeiros foi acionado para retirar os corpos do local. A polícia científica e civil também estiveram na fazenda. E uma moradora de rua de 44 anos contou ter sido agredida por um homem durante a noite de terça-feira na região central de Campo Grande ao se negar ter relações sexuais com ele por R$10. Conforme o boletim de ocorrência, a polícia militar estava fazendo rondas na região da antiga rodoviária em Campo Grande quando a vítima chegou pedindo socorro com sangramento na cabeça. Ela contou aos policiais que após a proposta de um programa por R$10, ela se sentiu ofendida e empurrou o homem, que acertou ela com uma garrafa de cerveja. O autor foi contido por populares até a chegada dos policiais. Ele negou os fatos, mas ainda assim acabou sendo preso, enquanto a vítima foi encaminhada para a UPA Tiradentes.
O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, desacato e vias de fato na DEPAC Cepol, em Campo Grande. E a Corrida do Pantanal abriu inscrições para voluntários atuarem no evento que está marcado para 22 de setembro. São 800 vagas para acadêmicos de educação física, nutrição e enfermagem. Os estudantes vão trabalhar durante os 3 dias de evento na entrega dos kits no dia da corrida, nos pontos de hidratação, auxílio de atendimento médico, fechamento de percurso, entrega de isotônicos, frutas e medalhas. A organização da Corrida do Pantanal já começou a visitar as universidades para convidar a comunidade acadêmica. Ao final da participação, os alunos recebem um certificado com a carga horária trabalhada. O link da inscrição pode ser encontrado no site da corridadopantanal.com.br. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora aqui no JD1 no ar tem o informativo diário do Senar MS. Atenção você que é do setor rural. Você já baixou o aplicativo do Senar Mato Grosso do Sul? A plataforma oferta conteúdos importantes sobre o agronegócio. Tem muita informação e serviços, como a agenda dos mais de 170 cursos técnicos ofertados por município, cotações, previsão do tempo e diversas funcionalidades de oportunidades de emprego e negócios. Baixe agora mesmo. É só buscar Senar MS na loja de aplicativos do seu celular. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Despesas com cartão corporativo de caráter pessoal, como alimentação, bebidas, telefone, restaurante e hospedagem, não poderão mais ser classificadas como sigilosas. Foi o que aprovou a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Pelo texto aprovado, todos os órgãos dos poderes deverão divulgar as faturas de quaisquer pagamento e notas fiscais referente aos ressarcimentos de agentes públicos. A reportagem é de Bruno Lourenço. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a disponibilização, em inteiro teor e em formato aberto, de faturas de cartões corporativos do governo. O projeto proíbe ainda a classificação de sigilosa para despesas como alimentação, bebida, telefone, restaurante e hospedagem. O relator Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, admitiu uma exceção para casos que envolvam a segurança nacional, mas caberá ao Senado decidir sobre a manutenção ou não do sigilo. Propõe ao Senado Federal qualquer de suas comissões, órgãos titulares de controle externo, nos termos do artigo 71 caput da Constituição Federal, sejam competentes para decidir sobre a manutenção de sigilo das despesas pessoais de agentes públicos que utilizem recursos dos cofres públicos federais ou pelos quais a União responda. A mesma transparência deve ser dada a saques, notas fiscais e recibos referentes ao ressarcimento de servidores. JD1 no ar. Esporte. E agora o repórter Dininho Almeida tem as últimas notícias esportivas. Estamos chegando com os resultados dos jogos de ontem da Copa do Brasil, oitavas de final. O Atlético Paranaense venceu o Bragantino por 3-2 e está classificado para as quartas de final. O Atlético Mineiro, da mesma forma, jogou bem e eliminou o CRB por 3-0. O Bahia aproveitou as falhas do Botafogo e venceu por 1-0 e também segue na competição. Palmeiras fez um bom jogo contra o Flamengo, mas não foi o suficiente. Flamengo classificado, Palmeiras no jogo 1-0. Jogo do Grêmio e Corinthians, também 0-0. E nos pênaltis, o Corinthians foi melhor, mais competente e venceu por 3-1. Fluminense e Juventude ficaram no empate em 2-2. O Juventude levou a melhor por ter vencido o primeiro jogo por 3-2. Hoje entra em campo o Goiás enfrentando o São Paulo. O São Paulo leva vantagem por 2-0 feito no primeiro jogo. Olimpíadas de Paris. Invicto na competição, o Brasil vai em busca da vaga na final do vôlei feminino das Olimpíadas nesta quinta-feira. As atletas encaram a seleção dos Estados Unidos às 10 horas, horário de Mato Grosso do Sul, na Arena Paris Sul. A equipe comandada por Zé Roberto Guimarães teve um desempenho perfeito na fase de grupos dos Jogos Olímpicos, com 3 vitórias seguidas por 3-0. O resultado também se repetiu nas quartas de final do torneio contra a República Dominicana na terça-feira. A seleção feminina tem a oportunidade de aumentar a lista de medalhas olímpicas do Brasil no vôlei.
Ao longo da história, são 2 medalhas de ouro, 1 de prata e 2 de bronze, conquistadas pelas brasileiras. Só ao lado do técnico Zé Roberto, o grupo subiu ao pódio 2 vezes em Atlanta, 1996 e Sydney em 2000. Do outro lado do chaveamento do vôlei feminino em Paris, a semifinal será entre Turquia e Itália. A partida acontece também hoje, porém às 14 horas, horário de Mato Grosso do Sul, com transmissão do Sport TV 3. Olimpíadas que segue hoje com várias participações de brasileiros. A Ana Marcela Cunha fica fora do pódio na maratona aquática. A Júlia Penalber cai para a repescagem e ainda tentará o bronze no wrestling. O Brasil é eliminado no revezamento 4x100 masculino de atletismo. Ezaquias Queiroz e Jack Goodman ficam fora do pódio no C2 500 metros. A dupla brasileira terminou em 8º na final da categoria. A atleta Bárbara Domingues vai bem e encaminha vaga na final do individual geral da ginástica rítmica. Maria Clara Pacheco bate a australiana e segue para as quartas do Taekwondo. A brasileira fez uma luta segura e vence os 2 rounds para se garantir na próxima fase da categoria até 57 quilos. No masculino, Edivaldo Pontes é derrotado e vive expectativa por uma vaga na repescagem. Notícias de Mato Grosso do Sul. A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul tem um novo estatuto social aprovado. O documento valerá a partir de 2027, ano que termina a gestão eleita, presidida por Francisco Cesário de Oliveira. O texto foi aprovado por aclamação após a assembleia de 4 horas no Memorial da Cultura, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, em Campo Grande. A reunião foi a portas fechadas e contou com representantes dos clubes filiados, ligas amadoras e membros do governo do estado de Mato Grosso do Sul. O documento completo deve estar disponível para consulta nos próximos dias, segundo o presidente interino Estevão Petralas. A proposta aprovada foi da própria Federação de Futebol, representada pelo interino. Entre os principais pontos do novo estatuto estão o mandato de 4 anos com apenas um direito à reeleição, proibição de nepotismo de parentes até 3º grau e eleição para a diretoria executiva, a ser formada por presidente, vice-presidente, secretário-geral, diretor de competições e tesoureiro. Depois de terminar a reunião, o presidente Estevão convidou o consultor de futebol, Júlio Brandt, para ser diretor executivo da Federação de Futebol. De forma inicial, o convite foi recusado. Em sua justificativa, disse que consultará o governador Eduardo Riedel, que indicou sobre a possibilidade. Eu sou Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Um seminário realizado na Câmara discutiu políticas públicas para a população LGBTQIA+. Repórter José Carlos Oliveira. Com foco no combate a preconceitos, 7 comissões da Câmara dos Deputados promoveram a 21ª edição do Seminário LGBTQIA+, do Congresso Nacional. Entidades, ativistas, gestores públicos e parlamentares também debateram desafios em torno das políticas de saúde integral, cidadania e educação diante da LGBTfobia, como resume a deputada Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais. O contexto é complicado com o avanço do fascismo, da ultradireita, mas eu nunca vi um movimento tão mobilizado, tão articulado como agora. E esse seminário é um momento importante para a gente pavimentar essa luta e também dar munição nessa construção desses anos que nos espera. O seminário celebrou os 25 anos da resolução do Conselho Federal de Psicologia, que proíbe a participação desses profissionais nas terapias de conversão, mais conhecidas como cura gay. A medida segue recomendação da Organização Mundial de Saúde, que desde 1990 retirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças. Os psicólogos também não devem tratá-la como distúrbio nem perversão. Para reafirmar os direitos das pessoas trans, o Conselho Federal de Psicologia aprovou nova resolução em 2018 e lançou o livro Tentativas de Aniquilamento de Subjetividades LGBT, com histórias de violência da cura gay. Advogado e doutor em ciências políticas, Tiago Coatti reconheceu a importância dessas resoluções profissionais, mas destaca a necessidade de avanços na legislação, sobretudo com punições administrativas e penais. A Câmara já analisa 4 projetos de lei que proíbem e punem as terapias de conversão. Projetos de lei que criminalizam, isso é muito importante, mas eu acho que uma regulamentação administrativa também, que punem, por exemplo, mexe no bolso de clínicas que de alguma forma também praticam essas terapias, seria muito importante.
A representante do Ministério da Saúde, Flávia Teixeira, explicou que um dos marcos sobre o tema é a resolução do Conselho Federal de Medicina que autoriza as cirurgias de readequação genital, até então consideradas mutiladoras. Isso ocorreu em 1997 e, desde então, busca-se o aperfeiçoamento do atendimento da população LGBTQIA+. O Ministério da Saúde entende a orientação sexual e identidade de gênero como determinantes sociais. Isso é extremamente importante para a gente pensar como que se constitui uma política pública, reconhecendo a especificidade desse grupo. As deputadas Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, e professora Gorete, do PDT do Amapá, citaram resistências ao tema no parlamento e os desafios para a construção de novas políticas públicas de educação. A deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, exemplificou. Nós temos assistido nos últimos anos o quanto a escola vem sendo disputada pela extrema-direita e pelo discurso de ódio, o quanto querem colocar a agenda LGBTQIA+, como uma agenda inimiga da educação e inimiga da sociedade. Ativista do movimento LGBT, Tony Reis pediu a cura de preconceitos e estigmas e o combate a fake news. Nós não queremos destruir a família de ninguém. A gente quer construir a nossa, da nossa forma, do nosso jeito. Nós não queremos sexualizar nenhuma criança. Nós queremos ensinar as crianças a respeitar as diferenças. E terceiro, eu não estou acostumado a ser gay. Eu sou gay. Então não é uma pauta de costume. Isso é uma questão de direitos humanos. O 21º Seminário LGBTQIA+, do Congresso Nacional também contou com representantes dos Ministérios da Educação e dos Povos Indígenas, Ministério Público, Justiça do Trabalho, ONU e universidades. De Brasília, José Carlos Oliveira. O portal infantil da Câmara dos Deputados acaba de completar 20 anos. O aniversário é marcado pelo lançamento de novos personagens, de um jogo e da segunda edição do concurso Eu e a Lei, em parceria com a Rádio Câmara. Repórter Noelle Nobre. O Plenarinho, portal infanto-juvenil da Câmara dos Deputados, completou 20 anos neste 6 de agosto com o lançamento de novos produtos. Em cerimônia que marcou a data na casa, a equipe do portal apresentou ao público sua nova turma, o jogo Aventureca e a segunda edição do concurso Eu e a Lei em parceria com a Rádio Câmara. O Plenarinho é uma iniciativa de educação para a democracia voltada especialmente ao público de 7 a 14 anos de idade, mas também a pais e professores. Corina Castro, coordenadora do portal, explica melhor. O conteúdo que a gente produz é muito diverso. A gente faz vídeos, a gente faz podcasts, a gente faz jogos. Esses jogos são jogos tanto eletrônicos quanto jogos mais simples, como trivias, como atividades de montar, de quebra-cabeça, de caça-palavras. E a gente faz tudo isso pensando na professora e no professor lá na ponta, que precisa falar sobre política e às vezes não sabe como falar. E como falar de uma maneira legal, de uma maneira gostosa. Foi na busca por conversar de um jeito legal com crianças e adolescentes que o desenvolvedor de jogos Suame Abdala elaborou o Aventureca, já disponível no site do Plenarinho, que é o plenarinho.leg.br. No jogo, vilões de um mundo mágico apagam da memória das pessoas o estatuto da criança e do adolescente. Nesse mundo, as pessoas não estão muito lembradas sobre os direitos da criança e do adolescente. E o trabalho do jogador é fazer esse resgate. E a gente fez, assim como a gente não coloca batalhas com violência nem nada do tipo, a gente fez uma metáfora que as batalhas são em jogo da memória. Então quando você encontra o vilão, você faz um duelo de jogo da memória com ele. A turma do Plenarinho, sempre às voltas com os vilões que ameaçam a infância, cresceu e se modernizou para dialogar melhor com o público infanto-juvenil. O designer Plínio Quartim foi quem desenhou os novos personagens. A turminha composta pelo Zé Plenarinho, pela Legis, são todos nomes assim ligados à cidadania, né? Aí tem os irmãos, que é a Cida e o Adão, que é a Cida Adão. E aí tem o Edu Coruja, que é como se fosse o mentor da turma, e tem a Xereta, que é a nossa repórter. Também o Vital, que é o nosso representante do mais esportivo da turma, né?
O Plenarinho está envolvido em diversas iniciativas. Uma delas é o concurso Eu e a Lei, que teve sua segunda edição anunciada em parceria com a Rádio Câmara. A ideia é que professores e alunos reflitam sobre as leis em seu dia a dia e, a partir disso, crianças e adolescentes de 10 a 17 anos criem um programa de rádio com até 5 minutos de duração. As inscrições podem ser feitas até 30 de setembro na página do concurso cd.leg.br/Eu e a Lei, tudo junto. As obras selecionadas serão veiculadas na Rádio Câmara e os vencedores virão a Brasília para a cerimônia de premiação em novembro. De Brasília, Noelle Nobre. Com a apresentação de Wesley Paiva, termina aqui o JD1 no ar de hoje, quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024. Essa é uma iniciativa do JD1 Notícias, em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma boa quinta a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.